Olá, turma. Estamos aqui na nossa aula assíncrona de teorias e críticas. Essa semana não vou poder estar com vocês devido a compromissos relacionados aí à atuação na direção da unidade. Para que vocês não fiquem sem aula, estou produzindo esse material aqui online para vocês assistirem no horário que estava agendado na nossa aula. Dando continuidade aqui ao nosso material, nós vamos trabalhar hoje mais duas teorias da comunicação. Aliás, mais duas teorias do jornalismo, para nós entendermos por que as notícias são como são. Hoje a gente vai trabalhar aqui a teoria do espelho. Deixa eu mudar aqui o nosso enquadramento para ficar melhor para vocês acompanharem. Bom, a teoria do espelho foi a primeira metodologia utilizada para compreender por que as notícias são como são, ainda lá no século XIX. E qual é a base dessa teoria? É que o jornalismo reflete a realidade. Ou seja, se você está lendo um jornal do século XIX, né, o jornal impresso era o grande veículo de comunicação de massa, se nós levarmos em conta que o rádio só vem no século XX e outros veículos a partir dele, como a televisão nos anos 50 do século passado, naquele momento o jornal impresso era o grande veículo de massa. Então, a teoria do espelho, ela parte do pressuposto de que se você está lendo um jornal, e nesse jornal, por exemplo, só fala coisas boas da cidade de Manaus, é porque a cidade de Manaus deve ser um lugar bom, realmente, para viver. Porque a imprensa estaria simplesmente refletindo a realidade. Por isso chama-se teoria do espelho. E ao inverso, se você pega os jornais de uma cidade e aqueles jornais só falam das mazelas, dos crimes, dos problemas de urbanização, os problemas de saneamento básico, saúde, educação, etc., é porque a cidade realmente é ruim para se viver, porque a imprensa estaria, da mesma forma, apenas refletindo essa realidade. Né? Então, essa imprensa seria um espelho do real. Você olharia o jornal e esse jornal seria o espelho da realidade. Né? Essa é a base da teoria do espelho. Né? No entanto, a teoria do espelho, ela precisa que a imprensa se entregue à objetividade. O que quer dizer isso? A gente já trabalhou essa questão da objetividade no início das aulas, né? Que seria o quê? Se você quer refletir o real, você precisa ser imparcial, você precisa ser objetivo, você não pode ter opinião, você não pode impregnar de forma alguma as notícias com a sua visão de mundo. Precisa ser um espelho, não tem aquele ditado que o espelho não mente, ele reflete simplesmente no que está na frente dele. Então, para que essa teoria possa ter fundamento, seria necessário que as matérias jornalísticas e todo o trabalho jornalístico fosse um trabalho extremamente objetivo, né? que teria como princípio básico a separação entre fatos e opiniões. Porque no momento que eu coloco a minha opinião, no momento que eu faço juízo de valor, que eu faço escolhas do que eu vou noticiar, daquilo que eu vou destacar, daquilo que eu não vou destacar, das fontes que eu vou ouvir, as fontes que eu não vou ouvir, eu estou impregnando a notícia com a minha opinião. Mesmo que eu não escreva lá, eu penso isso, eu acho aquilo. A minha opinião vai estar no texto no momento em que eu tomar essas decisões. Eu vou cobrir esse fato e eu vou, a exemplo, né, eu vou cobrir a seca que abala, né, toda a Amazônia. Eu posso tomar uma opção de cobrir essa seca a partir do olhar das pessoas que são afetadas. Então, eu vou fazer uma série de entrevistas com pessoas que são afetadas, ribeirinhos, gente que mora em cidades à margem dos rios,
Então, eu vou direcionar o texto para o olhar de quem está afetado. Isso é uma decisão minha que já está impregnando o material jornalístico. Eu também posso fazer a mesma reportagem de uma forma mais tradicional, ouvindo o poder público, ouvindo ali empresários, ouvindo gente das organizações não governamentais, fazer um balanço disso e colocar. Também é um outro caminho que eu posso seguir, mas que também vai representar a minha opinião sobre como eu entendo que aquilo tem que ser narrado ou reportado pelo veículo de comunicação que eu trabalho. Então, vejo que é complicado você ter essa condição de separar fatos e opiniões. Né? Então, essa separação, acredita-se, né, que a palavra pode refletir a realidade, se houver essa separação, se for possível essa separação. Né? Então, os procedimentos ligados à objetividade teriam o rigor do método científico nos jornais. O que é isso? Quando você aplica o método científico, seja, né, para ele ser científico, você precisa de um método que seja comprovável, que seja replicável por outra pessoa e que essa outra pessoa chegue às mesmas conclusões que você chegou. Ou seja, uma das bases do conhecimento científico é que se você chegou a um resultado, você tem que descrever toda a sua metodologia, todos os seus resultados, e uma pessoa em um outro lugar, né, possa repetir o que você fez de acordo com os seus métodos e alcançar os mesmos resultados. Isso aí é um dos pré-requisitos do conhecimento científico. Bom, nós teríamos que aplicar ao jornalismo a mesma coisa. Ter métodos tão objetivos que permitissem que essas opiniões não pudessem contaminar aquilo que vai ser publicado. Isso aí seria um pré-requisito para que essa teoria pudesse ter o fundamento e a mídia ser realmente o espelho do real. Até hoje, a comunidade jornalística defende a teoria do espelho porque essa dá credibilidade e legitimidade aos jornais. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que os jornalistas, eles não refutam essa teoria do espelho. Eles não trabalham contra ela. Porque essa compreensão de que nós publicamos verdade, de que nós fazemos o nosso trabalho um espelho da realidade, isso dá credibilidade para o nosso trabalho. Porque as pessoas vão acreditar que aquilo ali está livre de opinião. Se está livre de opinião, deve ser verdade. Logo, a imprensa sempre vai defender isso, que nós publicamos a verdade. Que o que está nas páginas, no podcast, no videocast, no jornal de TV, em qualquer plataforma, reflete a verdade. E isso, né, faz com que a sociedade acredite no que a gente publica. Porque nós estamos tratando os fatos de forma imparcial. Que nós estamos usando procedimentos, técnicas que favorecem um trabalho objetivo, que favorecem um trabalho que minimiza a qualquer tipo de parcialidade, certo? Que minimiza qualquer tipo de contaminação de interesses e de opiniões, ou seja, nós publicamos os fatos. Então, isso leva a sociedade a nos dar mais credibilidade. Por isso que os meios de comunicação não refutam a teoria do espelho. Mas, como eu já falei, existem problemas para dizer que o jornal reflete puramente a realidade. Né? Seria necessário trabalhar, né, com procedimentos baseados em métodos científicos para tentar garantir essa objetividade. Eu sempre falo aqui para você, já disse antes, que é tentar. A objetividade, ela é um ideal, uma utopia alcançável, certo? Nós sempre temos que trabalhar, produzir nosso material focado nos fatos, focado
em relatar o que aconteceu, em dar vez e voz a todas as partes envolvidas, não somente cair naquela velha, né, máxima de ouvir os dois lados. Existem questões, e muitas questões, que não têm apenas dois lados. Existem vários lados. Então, a gente precisa, nesse momento, trabalhar de maneira que a gente busque essa objetividade na medida que a gente escute todos os envolvidos, na medida que a gente cheque todas as informações, na medida que a gente dê espaço na matéria para que todos os argumentos sejam apresentados, na medida que a gente não deixe que as nossas preferências pessoais, seja em qualquer área, possa fazer com que a gente não escreva algo que relate, que chegue o mais próximo da realidade. Olha só, o mais próximo da realidade. Porque cada um de nós enxerga a realidade de uma forma muito particular. Se eu pedir para vocês cobrirem um evento, dividir vocês em grupos e mandar vocês cobrir o mesmo evento, cada grupo vai trazer uma versão sobre o que aconteceu naquele evento. Então, o que nós publicamos, na verdade, são versões sobre a realidade. São versões sobre a realidade. E não a realidade nua e crua. Porque nós todos percebemos a realidade de forma diferente. Então, esse nosso trabalho jornalístico é em busca de objetividade. Mas nós sabemos que é muito difícil que nós não tenhamos as nossas opiniões, formas de enxergar os fatos diferentes. Né? Bom, críticas à teoria do espelho. Primeira coisa, se é verdade que o jornalismo reflete a realidade, também não seria falso concluir que a própria realidade toma nova forma ao ser propagada por jornais. Mas como é isso, professor? Né? O que quer dizer isso? Essa crítica quer dizer o seguinte: um exemplo, vamos supor que nós estejamos noticiando que está havendo um desvio de recursos considerável em um órgão público. Estamos publicando a realidade, isso está acontecendo, certo? Só que, ao publicarmos essa matéria, uma vez que a sociedade toma conhecimento do que aconteceu, que os órgãos de controle tomam conhecimento do que está acontecendo, providências podem ser tomadas. O Ministério Público pode agir, o gestor responsável pode tomar providências, ou seja, nós estamos não somente registrando a realidade, mas nós estamos interferindo nessa realidade. É isso que o autor quer dizer. É isso, e o que ele chama de repercussão do caso na imprensa. Ou seja, nós estamos cobrindo a realidade, sim, mas nós também temos a possibilidade de interferir nessa realidade a partir do resultado do nosso trabalho. Então, se a imprensa não tivesse publicado, os recursos continuariam sendo desviados, certo? Mas como nós publicamos, o que aconteceu? Suposição aqui. A pessoa que estava desviando foi demitida, foi presa, os recursos pararam de ser desviados, ou seja, nós interferimos na realidade. No dia seguinte, nós já vamos publicar não mais que está acontecendo o desvio do recurso. Nós já vamos publicar o que eu acabei de falar, que a partir do que foi publicado, providências foram tomadas, uma pessoa foi exonerada, né, presa, vamos supor, e novas normas foram criadas para evitar aquilo ali. Ou seja, olha só, a gente está publicando algo da realidade que a própria cobertura da imprensa provocou.
certo? Então, a máxima do autor está correta. Então, se é verdade que o jornalismo reflete a realidade, então não é falso, ou seja, é verdadeiro concluir que a própria realidade toma nova forma, ou seja, é alterada, certo? Ao se propagar pelos jornais. Ou seja, no momento que eu noticiei aquela realidade se transformou e eu fiz já uma outra cobertura mostrando como ela se transformou. Então, nós noticiamos a realidade e também podemos alterar essa realidade a partir da repercussão do caso na imprensa. Uma outra coisa que a gente precisa levar em conta é que ocorrem mais fatos do que a imprensa é capaz de noticiar. Mas o que isso tem a ver? Tem a ver o seguinte, que o jornal jamais, né? Estou falando jornal aqui, mas vocês expandam para qualquer plataforma que vocês consumirem notícia, certo? Um jornal, um conteúdo jornalístico, jamais vai dar conta de tudo que está acontecendo, certo? Ele não dá conta, seja porque não tem espaço, não tem pessoas suficientes, nós não somos capazes de estar em todos os lugares, enfim, é uma impossibilidade real. Então, o que ele publica jamais vai nos dar a noção concreta, inteira da realidade. Vai ser sempre um recorte, um pequeno recorte da realidade. O que vai estar no jornal são notícias que alguém escolheu, correto? O editor de esporte decidiu noticiar X jogos naquele dia e não noticiou outros X jogos. O pessoal da economia noticiou tais coisas econômicas e deixou muitas de fora. Mesma coisa com a política, com a notícia da cidade. Então, o que ficou de fora também faz parte da realidade, mas você que se informa por esse noticioso não vai saber. Então, ou seja, a imprensa, se ela for um espelho da realidade, é um espelho de bolso. Aquele espelhinho que mostra pouca coisa do muito que está de fora. E essa escolha do que vai ser noticiado e o que você não vai ser noticiado, também, né, vai incorrer naquele problema da objetividade. Nós já discutimos aqui os critérios de noticiabilidade. Ou seja, quem for escolher as notícias, certo? Vai construir para você que enxerga a realidade, o mundo. Ele vai dizer, olha, ele vai escolher notícia e vai dizer assim, tá bom, a realidade para quem vai ler meu jornal amanhã é essa aqui. Então, é uma realidade construída, escolhida por alguém. Isso por si só já fere a questão da objetividade, né? Porque tem uma pessoa escolhendo as notícias, uma ou 10 pessoas escolhendo as notícias. Tem uma ou 10 pessoas na redação dizendo o que é a realidade, dizendo o que vale a pena saber e o que vale a pena não saber. Então, esse espelho, ele não está sendo fiel, porque existem escolhas, né, que estão mostrando algo e escondendo outros. Você sabe que o espelho, ele não tem isso. Ele mostra simplesmente o que está na frente dele. Não tem interferência de alguém naquilo que está na imagem, certo? Então, isso também é uma outra crítica a essa teoria do espelho. Como eu disse, né? Então, a maior parte dos fatos acaba ficando de fora do alcance das pessoas, né? Então, isso quer dizer que a maior parte dos fatos fica retida nas redações, é absorvida, não se propaga. Então, a simples argumentação de que a linguagem neutra, ou seja, essa objetividade absoluta, é impossível, já bastaria para refutar a teoria do espelho. O que é isso? O que é essa linguagem neutra? Não confundir linguagem neutra com a questão de se usar artigos, né, neutros e tal, não é nada disso. A linguagem neutra que eu estou falando aqui é uma linguagem que poderia, se possível fosse existir, uma linguagem que não refletisse opinião alguma, que não refletisse a visão de mundo de ninguém,
que não tivesse nenhuma decisão baseada nos valores de alguém. Seria um texto neutro. Como é impossível ter esse texto neutro, certo? E isso por si só refuta a teoria do espelho. No entanto, né, temos que considerar também que as notícias ajudam a construir a realidade. É uma outra coisa. Uma coisa é você dizer que um jornal, com suas notícias, refletem a realidade nua e crua como ela é, sem parcialidade. Isso é uma coisa que nós já vimos aqui, que é impossível porque a linguagem neutra por si só não existe. Agora, uma outra coisa é nós considerarmos que as notícias ajudam a construir a realidade, ou seja, são parte dessa realidade, mas não são a totalidade. É uma outra coisa. Nós temos aqui essa figura, eu queria que vocês olhassem com atenção, vou até me tirar aqui do vídeo momentaneamente, né? Observem essa figura. À primeira vista, muitos vão olhar e vão ver uma senhora idosa olhando nos olhos de um senhor idoso. Outros, ao olhar, né, rapidamente, vão ver, né, que no lugar de ser um senhor idoso, tem uma pessoa tocando um violão para uma outra pessoa que está na frente dela ali, né? É uma mulher ouvindo, e atrás da pessoa que está com o violão tem uma porta em ar que alguém também está ouvindo. Outros vão enxergar entre essas duas figuras um cálice. Então veja quantas versões da realidade surgiram a partir de uma única imagem. É a mesma coisa acontece quando você vai cobrir um fato, um acontecimento. Muitos vão olhar para o fato e vão ver os dois velhinhos. Outros vão olhar para o fato e vão ver o cancioneiro cantando com uma mulher. Outros vão olhar para os fatos e vão ver o cálice. Essa é a grande dificuldade de você dizer que a imprensa reflete a realidade e a sua percepção da realidade, ela não é influenciada pela sua visão de mundo. Essa imagem, ela pode, né, demonstrar isso, né? Agora vamos falar de uma outra teoria do jornalismo, que é a teoria do newsmaking, né? Essa teoria do newsmaking tem alguns pressupostos, né? Então, o que são pressupostos? Pressupostos são fatores que precisam ser verdade para que essa teoria possa se sustentar, ok? Então, o primeiro pressuposto é que o jornalismo está longe de ser o espelho do real, ok? Percebam que essa teoria do newsmaking, ela é oposta à teoria do espelho, certo? Então, o primeiro pressuposto do newsmaking é que o jornalismo está longe de ser o espelho do real. O segundo pressuposto do newsmaking é que o jornalismo é a construção social de uma suposta realidade, certo? Muito bem. Lembra da imagem que a gente acabou de ver? Que cada um enxergou uma coisa no primeiro momento e depois começou a enxergar várias? Então, neste caso que ele está conseguindo, é que o que o jornalismo faz chegar até as pessoas, o que o jornalismo entrega para as pessoas nas diversas plataformas onde ele está, certo? É uma construção social. O que é uma construção social? Né? Quando você vai cobrir uma notícia, você vai olhar para aquele fato de acordo com a sua formação, de acordo com a sua escolaridade, de acordo com as ideologias que você acredita, de acordo com seus gostos, de acordo com a sua posição em relação a diversas questões da sociedade. Você, enfim, é uma construção. Você é a soma de tudo isso, né? Então, quando você escreve uma matéria, você constrói uma versão da realidade. Isso que é construção social. A sua matéria vai ser uma versão de uma realidade, né?
Por que eu disse que é uma suposta realidade? Eu falei para vocês, filosoficamente, não há como dizer o que é real, o que é. Por quê? Porque a realidade ela está vinculada, certo? Está intrinsecamente ligada à percepção de cada um. Cada um enxerga a realidade de uma forma. Então é difícil você olhar para alguma coisa e dizer a minha versão é a versão da realidade verdadeira. Entenderam? Então, o que você produz é uma suposta realidade que você está construindo. Então, dessa forma, no trabalho de enunciação, que é o que é enunciação de produção jornalística, né? Os jornalistas produzem os discursos que são submetidos a uma série de procedimentos, né? Oferece essa realidade. Ou seja, no processo de construção das notícias, nós jornalistas, né? A gente vai gerar textos, ou seja, discursos que vão ser submetidos a uma série de operações técnicas próprias do jornalismo que vão estar sob pressão, ou seja, esse processo de construção da notícia ele não ocorre sem pressão. Quais são as pressões, né? Lembra que eu falei para vocês que o professor Manuel Carlos Chaparro ele tem um livro chamado que o jornalismo é a linguagem dos conflitos, certo? Então, o primeiro conflito que eu falo para vocês que é clássico é que o jornalismo é uma função de interesse público, mas que na maioria das vezes é financiada pela iniciativa privada. Ou seja, muitas vezes o interesse público, que deve ser sempre o que os jornalistas devem buscar, trabalhar para o interesse público, não está alinhado com os interesses privados do dono da empresa capitalista. Aí já é um choque de interesses. Existem outros choques, pressões políticas, econômicas, que acontecem que isso também vai estar presente no processo de produção da notícia. O resultado disso são as notícias, né? Que, como diz o autor, são uma suposta realidade, produzida sob todas essas tensões, sob todos esses olhares diferentes. Esse é um dos pressupostos, né? Então, o modelo teórico da teoria do newsmaking leva em considerações critérios como o que é isso? O que ele está levando a critério? O que ele pressupõe como fatores que influenciam, que estão diretamente ligados ao resultado do nosso trabalho, ou seja, o que é publicado. Então, a primeira coisa que influencia na escolha das notícias, do que vai para o jornal, é a noticiabilidade, certo? Que são aqueles valores que nós já discutimos, né? Que está até em segundo ponto aí, os valores de notícia. Né? Você tem os critérios de noticiabilidade e os valores de notícia. Vamos lembrar, os critérios de noticiabilidade que são clássicos ao longo dos 40 anos, 400 anos que o jornalismo é praticado, né? Que são as notícias factuais, né? As mais recentes, notícias ruins, notícias que envolvem pessoas preeminentes, notícias que envolvem crimes, notícias que envolvem coisas que não acontecem frequentemente, né? Todas essas questões entram nos critérios de noticiabilidade. Uma outra coisa que vai determinar o que vai ser publicado ou não e vai influenciar o resultado são os valores de notícia, que a gente já trabalhou antes. Os valores de notícia de construção e de seleção. Os de seleção são os valores de notícias que servem para selecionar o que pode ser ou não notícia, certo? Quais são esses critérios? A gente já trabalhou os valores de notícia.
Os valores de notícia de construção são aqueles valores de notícias que vão me guiar para construir o texto, certo? Que a gente já viu também. Nós temos os constrangimentos organizacionais, que eu dei uma primeira dica aqui, ou seja, os interesses da redação, onde estão os jornalistas, os interesses comerciais do empresário capitalista. Às vezes eles estão se chocando, certo? Isso gera constrangimentos organizacionais. A construção da audiência também é levada em conta. O que é isso? Vamos publicar coisas que levem o nosso jornal a vender mais, que leve o nosso podcast a ser mais assistido, que tenham mais likes, que tenham mais seguidores, né? Então, a escolha do que vai ser publicado também passa por aí. O que vai me dar mais audiência, né? O que vai influenciar também, uma outra coisa que vai influenciar muito são as rotinas de produção. Rotinas, né, diárias de produção. Como são produzidas as notícias? Eu tenho condições de produzir notícias no interior do Amazonas, dessa seca, mandar o pessoal lá para Tabatinga, mandar o pessoal para o Alto Solimões, para Parintins, lá no Baixo Amazonas. Se eu tiver esses recursos, eu mando a reportagem ir para esses locais, mostrar de perto a seca, né? Entrevistar os afetados. Isso vai fazer com que eu tenha essas matérias no meu jornal. Agora, se eu não tenho esse recurso, isso vai influenciar, porque as minhas matérias vão ser mais superficiais e vou dar privilégio para as coisas que eu posso fazer do que as que eu não posso fazer, certo? Quantas pessoas eu tenho na redação, qual é o meu fluxo de produção. Então, são questões de rotina de produção que influenciam no resultado final. Então, embora a notícia não se esgote na produção, né, é com ela que a teoria do newsmaking está preocupada. Ou seja, o foco dessa teoria é esse processo de produção da notícia. Daí o inglês aí, newsmaking, ou seja, como é que se produz, né? A produção noticiosa é que influencia o que é o resultado. Ou seja, está teorizando que o que sai no jornal, o que nós lemos no jornal, não é o espelho da realidade, mas sim produto direto, certo? Desse processo de produção da notícia, desses fatores que estão ligados à produção noticiosa. Ele se volta para o processo de produção da notícia. Ele é o fator determinante do que vai ser publicado. Essa teoria do newsmaking, ela rejeita, né, a do espelho, vimos lá no início, né? Mas isso não significa considerar as notícias como ficção, sem relação com a realidade. O que quer dizer isso? Apesar dele refutar o espelho, então, apesar dele refutar a teoria do espelho, isso não quer dizer que a teoria não considere que o que é publicado, o que sai no jornal, não tenha relação com a realidade. Evidente que tem, né? Nós estamos publicando fatos que aconteceram, certo? Isso aí é incontestável, né? O newsmaking considera que as notícias informam sobre a realidade, mas também ajuda a construir essa mesma realidade, como eu falei. Nós estamos noticiando, por exemplo, um crime, um desvio de recursos, e a partir dessa notícia, nós também estamos influenciando essa mesma realidade no momento em que a gente torna público esse crime e que alguém toma providência para combater esse crime. Ou seja, nós interferimos nela. O newsmaking também considera que a lógica interna de construção, de constituição das notícias, influencia todo o processo, né, de construção delas. Aliás, é a lógica interna de constituição das notícias influencia o processo de construção delas, né? O que é isso? A forma como a gente pensa constituir as notícias por meio dos critérios de noticiabilidade, os valores de notícia, os constrangimentos organizacionais, a minha rotina,
o processo de produção, isso tudo vai influenciar, certo? Na construção daquilo que vai ser publicado. Então, essa teoria do newsmaking, ela joga toda a sua atenção ao processo de construção das notícias, aos elementos que estão envolvidos nisso, certo? Vai ligar diretamente esse processo ao resultado final. Com isso, ele vai dizer que esse resultado é principalmente, né, o que sai nos jornais é principalmente resultado desse processo de construção das notícias e não o espelho do real, como quer a teoria do espelho. Então, a teoria do newsmaking possui 3 vertentes principais, certo? Que nós vamos ver. Então, a cultura profissional dos jornalistas. Essa cultura profissional, ela vai influenciar a construção dos textos. Então, nós temos uma cultura profissional, já falei disso, né, que os jornalistas eles têm um ethos, eles têm uma forma de falar, eles têm um código, né, deontológico, ou seja, de como agir, do que fazer, do que não fazer, do que se espera de um jornalista, como deve se portar um jornalista. Então, essa cultura organizacional do jornalista, profissional do jornalista, vai influenciando a notícia, certo? Um exemplo dessa cultura profissional. Então, a gente sempre deve manter um distanciamento entre quem está produzindo a notícia, o jornalista, e as fontes, certo? A gente não pode ter um relacionamento com as fontes, ter intimidade com essas fontes, para que nós possamos olhar os acontecimentos de forma imparcial ou tentar ser o mais imparcial possível. Então, isso, por exemplo, é uma cultura profissional, certo? Isso vai influenciar o resultado, porque se eu, de tal forma, me relaciono com uma fonte e tenho intimidade com ela, por exemplo, se eu concluir no processo de produção que o que ela está me falando não é verdade, ou pode não ser verdade, ou se eu der a essa fonte essa prerrogativa de falar qualquer coisa e eu achar que é verdade, eu vou estar cometendo um erro fatal, porque nós temos que duvidar, nós temos que checar toda e qualquer informação, independente da fonte. Então, isso faz parte da nossa cultura organizacional. Uma outra vertente é a organização do trabalho, ou seja, como é que o trabalho jornalístico está organizado, como é que ele é feito. Então, essa organização do trabalho ela vem mudando muito nos últimos anos devido aos avanços tecnológicos. Então, uma redação dos anos 90, por exemplo, você tinha, nos anos 90 em Manaus, você tinha como os principais protagonistas do jornalismo o jornalismo impresso. Então, o jornal A Crítica tinha 40 jornalistas na sua redação. O Diário do Amazonas tinha mais 40. O Amazonas em Tempo um pouco menos. Então, você tinha muitos jornalistas, muitas editorias, a capacidade de produzir muita notícia por dia. Você tinha equipes que trabalhavam de manhã, de tarde, de noite. Então, essa organização do trabalho também vai influenciar no resultado. Na medida que eu tenho pouca gente, eu cubro menos coisa. Na medida que eu tenho pouca gente, eu também eu não consigo entregar um produto com a mesma qualidade, profundidade, né, que um outro veículo que tem muito mais gente para trabalhar, muito mais recursos para investir. Isso tudo vai influenciar nos processos produtivos. Então, para essa teoria do newsmaking, né, o processo de produção da notícia é planejado como uma rotina industrial. A notícia é um produto à venda. Né? Tem um livro da professora Caemilda Medina que tem esse mesmo título, Notícia, um produto à venda. Então, as organizações jornalísticas, as empresas jornalistas organizam a produção da notícia como uma indústria organiza a produção ali
na Zona Franca ali desses produtos eletroeletrônicos, uma linha de montagem, de produção de notícias, né, que vão sendo produzidas em série e que vão sendo divulgadas, né? Mas para produzir, por exemplo, uma TV, você tem todo um procedimento estabelecido, certo? Você tem que fazer o que vai, você é preciso organizar o trabalho. O que vai ser feito primeiro? Vai ser feito a parte externa, o gabinete, que é feito de injeção plástica, vai ser feito primeiro o monitor de LED, vai ser feito primeiro as placas internas, os circuitos, né, que vão fazer funcionar, em que sequência isso vai ser feito, como é que vai ser montado, tudo isso é planejado e acontece de forma repetitiva de uma produção industrial de notícia. Essa é a comparação que pode ser feita, né, para vocês entenderem que o newsmaking ele se preocupa com essa produção planejada da notícia como se fosse uma rotina industrial e se vocês verem, né, o que está acontecendo. Então, mesmo sendo o jornalista um ator ativo na construção da realidade, não há uma autonomia incondicional à sua prática. Ou seja, os jornalistas eles não estão produzindo notícias da forma como cada um entende que é para produzir, no tempo que cada um entende que é para produzir, sobre os assuntos que cada um entende que tem que produzir. Não. Existe uma submissão, certo? Dos jornalistas a um planejamento produtivo. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de uma televisão. Uma TV, hoje as TVs têm basicamente 3 noticiários, né? A Globo tem 4. Você tem o de manhã cedo, né, que você vê as notícias do dia logo de manhã. Você tem um ao meio-dia, você tem um no final do dia, início da noite, e você tem um último noticioso ali já perto da meia-noite. Você tem 4 noticiosos. Para você dar conta de ter notícia nesses 4 momentos do dia, você precisa organizar uma rotina produtiva de notícia, certo? Você precisa ter uma equipe trabalhando para o primeiro jornal, outra para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Você precisa saber que assuntos vão ser tratados em cada um. Você precisa prever que o assunto que vai logo de manhã pode repercutir no resto do dia. Então, alguém tem que dar continuidade a isso. Então, você tem que organizar toda essa rotina de produção. Para essa teoria do newsmaking, esse planejamento e essa organização, elas teriam o potencial de diminuir a força de teorias conspiratórias, né? Como a de manipulação de notícias, ou seja, está tudo arrumadinho, está tudo sistematizado, isso aqui é uma esteira de produção tão bem azeitada e de tal forma organizada que não tem como alguém manipular algo, porque tudo está sendo feito dentro dos procedimentos definidos. Então não tem espaço para manipulação ou para qualquer outro fator que possa prejudicar a produção da notícia, né? Então, uma suposta uma suposta tentativa de manipular algo, né, por parte do jornalista não teria sucesso porque as rotinas de produção, né, as imposições da produção jornalística seriam de tal forma eficientes que impediriam essa tentativa do que as preferências pessoais de forma ditadas, que não haveria como, certo, você sair da linha, sair desses trilhos
né, e impregnar essa produção da notícia com as suas preferências pessoais, né, para filtrar o que seria publicado ou não. Então, essa perspectiva aponta para manipulações que possam acontecer sob o paradigma produtivo e não intencional. Quer dizer o seguinte, que o que acontecer de manipulação teria a ver com o processo produtivo e não com a intenção deliberada de alguém de fazer essa manipulação. Então, diante dessa imprevisibilidade dos acontecimentos, ou seja, a gente não pode saber o que vai acontecer amanhã, nem depois de amanhã. Então, as empresas jornalísticas, diante da impossibilidade de prever o futuro, né, elas precisam colocar ou tentar colocar ordem no tempo e no espaço. O que é isso? Né? Então, isso significa estabelecer determinadas práticas unificadas na produção da notícia. Que práticas seriam essas? Né? Então, por exemplo, né, você precisa prever para amanhã, vamos supor que temos aqui uma redação, e amanhã nós temos que fazer um jornal ao meio-dia. Nesse jornal eu tenho que ter 15 minutos de jornal no ar, o que me daria em torno de 7 matérias de até 2 minutos. Né? Então, eu preciso ocupar esse tempo, eu preciso entregar esse jornal. Então, eu preciso estabelecer determinadas práticas. Então, eu vou colocar o seguinte, ó, amanhã eu preciso de pessoas produzindo pautas, eu preciso de gente que possa prever ou mandar as equipes de reportagem produzir notícias amanhã, com certeza, de manhã, para que eu tenha notícia para noticiar no meio-dia. Então, os produtores ou os pauteiros, como nós chamamos antigamente, no dia anterior, eles já estão ali buscando coisas que podem ser notícia amanhã. Então, pode ser que eu saiba que amanhã tem uma inauguração de uma obra pública, então eu já vou prever lá uma equipe para ir lá cobrir essa inauguração. Isso aí eu posso saber, né, do futuro. Mas e se não tiver nada marcado? Se não tiver uma inauguração, se não tiver prever, por exemplo, as chamadas pautas frias, né? Aquelas pautas que você pode fazer, olha, vamos fazer uma matéria lá no centro da cidade, mostrando o comércio, né, ambulante lá no centro, como é que funciona e tal. Bom, a gente sabe que amanhã vai ter gente lá vendendo no centro, no comércio ambulante. A gente sabe que vai ter gente lá, então a gente prevê, a gente põe isso aí, porque se tudo mais falhar, nós vamos ter essas matérias aqui. Mas se acontecer alguma coisa, um incêndio, vamos cobrir também, que o jornal tem que ser o mais factual possível. Mas eu preciso me preparar, eu preciso tentar fazer, colocar essa ordem no tempo e no espaço. Eu preciso estar preparado, né, para que, se nada acontecer de novo, de novidade, eu tenha um jornal para levar para o ar. Certo? Centrar a sua atenção nessa tocar a ordem no tempo e no espaço. Né? O que é ordem no tempo? No tempo é eu tentar produzir as matérias dentro do tempo que eu tenho até o jornal ir para o ar. Vamos retomar aqui o jornal fictício que vai para o ar amanhã ao meio-dia. Então, eu preciso botar a ordem no tempo, ou seja, eu preciso produzir minhas matérias dentro do tempo que eu tenho, dentro do meu deadline. E o que é a ordem no espaço? Aí no espaço é o seguinte, eu tenho 15 minutos de jornal, certo? Então eu preciso ter 7 matérias de um minuto a minuto e meio para ocupar esse espaço. Isso pode ser um espaço também lá num site, pode ser um espaço num podcast, pode ser um espaço numa matéria radiofônica, né? Sempre você vai estar tentando, numa redação, tentar colocar ordem no tempo e no espaço. Né?
Isso que o autor quer dizer aí, né? Uma das práticas que ocupa a teoria do newsmaking é a noticiabilidade. Vimos lá, né, que é um dos fatores que ele leva em conta. Então, retomando, revendo o que já vimos antes, né, a noticiabilidade é o que é essa noticiabilidade? Ela é composta por um conjunto de critérios, operações e instrumentos para escolher entre os inúmeros fatos uma quantidade limitada de notícias. Como nós sabemos, um jornal ele não pode noticiar tudo, porque ele não tem capacidade de cobrir tudo. Mas mesmo naquilo que ele tem capacidade de cobrir, ele não tem condição de publicar tudo. Então ele precisa, inclusive, selecionar dentre aquelas coisas que ele consegue cobrir. Então a noticiabilidade são esses critérios objetivos que levam um veículo de comunicação jornalística a escolher entre os fatos, né, que você pode publicar no jornal ou não. Essa noticiabilidade é negociada por repórteres, editores, diretores e outros. O que quer dizer que essa noticiabilidade ela é negociada? Que negociação é essa? Essa negociação que nós estamos falando é uma negociação que você, repórter, pode levar a seu editor sugestões de pauta. Você está todo dia na rua, você está vendo também a realidade, você pode chegar, olha, tem aqui um assunto muito bom que eu acho que pode ser pauta. O seu editor, por sua vez, porque ele tem que ter matérias, né, no dia seguinte ou no mesmo dia, ele também vai se preparar para ter pautas para passar para você, ou os pauteiros, né, no caso da TV. Então vai haver ali uma negociação. O editor vai ter que ver se a sua pauta ali ela atende melhor os critérios de noticiabilidade do que as que ele tem. Se a que ele tiver for melhor, a sua não entra, entra as dele. Se a sua for melhor e ele for esperto, ele vai pegar a sua e tirar uma dele, certo? E para cima dos editores tem aí o dono do jornal, os diretores que também vão olhar e vão ver se essas matérias atendem também aos interesses da organização, aos interesses do empresário capitalista que está ali, que quer vender jornal, não quer desagradar os amigos, não quer desagradar os anunciantes, não quer desagradar o governo, que às vezes anuncia no jornal. Essas são as negociações que acontecem dentro da redação, certo? A aplicação do New Make baseia-se nos valores notícia. Nós vimos os valores notícias, certo? Que são critérios e operações usadas para definir quais acontecimentos são notícia. Nós vimos lá os valores de notícia de seleção e construção. Não vou retomá-los aqui agora, que já faz parte de um conteúdo que nós trabalhamos. Então, para a teoria do newsmaking, para você produzir, né, um jornal, uma revista, um noticiário em qualquer lugar que for, você tem que reunir essas questões. Você tem que ter uma noticiabilidade, atender a esses critérios de noticiabilidade e ela tem que ser negociada entre repórteres, editores e os outros membros da hierarquia. E uma outra coisa, a seleção dessas notícias, ou seja, o que eu vou publicar, o que eu vou produzir enquanto notícia e o que eu não vou produzir enquanto notícias, vai ter como fator determinante os critérios e operações usados para definir os acontecimentos que são não notícias, são os valores de notícia. Critérios objetivos, né? Esses são por aí que vai a teoria do newsmaking, né? Então, outra prática observada na teoria do newsmaking é a sistematização do trabalho jornalístico, né? Que é isso. Então, as tarefas nas redações são divididas entre os pauteiros, né? Os pauteiros, hoje chamam de produtores. O que eles fazem? Eles ficam lá na redação em busca de assuntos que podem virar notícia, que nós chamamos comumente de pautas. Por isso o nome pauteiros. Então, isso funciona muito em TV, em rádio. Jornal impresso não tem pauteiro, é uma espécie em extinção. O editor mesmo é o pauteiro e os repórteres, né? Mas na TV é necessário. Por que é necessário na TV? Porque quando o repórter chega na TV, vamos supor, 8 da manhã,
Não dá para ele ainda ir atrás do que ele vai fazer como notícia, do que ele vai produzir enquanto repórter. Porque se ele fizer isso, não vai dar tempo de produzir as matérias. Normalmente, uma equipe de TV sai 8 da manhã da redação e precisa voltar com 2 matérias completas. Então, o que acontece? No dia anterior, um pauteiro vai ver o assunto, vai fazer o que a gente chama de pauta, vai colocar lá o título da pauta, que a gente chama de retranca, vai botar um texto resumido do que é o assunto. Também ele vai ligar no dia anterior para as pessoas que vão dar entrevistas para o repórter, já vai agendar, marcar o horário, deixar tudo prontinho para o repórter chegar na televisão, pegar o microfone, o cinegrafista, ir para a rua com o carro da reportagem e fazer o seu trabalho. Do contrário, não tem tempo. Então, naquela tentativa de botar ordem no tempo e no espaço, na TV é necessário ter o produtor ou o pauteiro. E essas funções que eu estou explicando para vocês aqui, de um pauteiro, faz parte dessa questão do que a teoria fala que são as tarefas na redação. Qual é a tarefa de cada um? Qual é a tarefa do pauteiro? Na TV é essa que eu expliquei. Qual é a tarefa do repórter no jornal impresso? No jornal impresso não tem pauteiro. Então, normalmente, o editor chega assim, olha, vai lá na Assembleia Legislativa e faz uma matéria sobre a nova lei orçamentária que o governo mandou para a Assembleia. Acabou-se. Não vai dar outra informação. O repórter vai ter que sair, ir para a Assembleia, buscar o presidente da Assembleia, buscar o relator da lei orçamentária, conversar com a oposição, fazer uma busca ali para saber quais seriam as prioridades da sociedade, ouvir o povo. Enfim, o repórter de jornal ele vai fazer todo esse trabalho. Mas por que ele vai fazer todo isso? Ele tem tempo. O repórter de jornal vai produzir uma matéria hoje para sair amanhã. Então, ele tem, teoricamente, um dia todo para produzir esse material. A mesma matéria na televisão vai ter que sair no mesmo dia, ou no horário de meio-dia, ou no horário de 18 horas. Então, cada um tem as suas tarefas. Qual é a tarefa do editor? Certo? A tarefa do editor é planejar a sua editoria. Né? Ele chefia a sua equipe de repórteres, então, a editoria de esporte. O editor ele vai chefiar esses repórteres, ele vai fazer aquela negociação em relação às pautas, ele vai distribuir pautas para os repórteres, ele também vai decidir se ele acata a sugestão de pauta, ele vai planejar, se for impresso, o caderno de esporte de amanhã. Ele já vai planejar o que vai ser manchete, o que não vai ser, o que vai estar na página, notícias que vão entrar. Então, ele é o grande gestor do caderno de esporte, certo? E para cima dos editores, você tem o chefe de redação, que é responsável por todas as editorias, é o gestor de todas as editorias, ele faz a capa do jornal, né, numa reunião, normalmente com todo mundo, ele vai gerir todas as equipes, ele tem papel também muito administrativo, mais do que jornalístico. Né? Então, percebam que cada um tem seu papel, cada um tem a sua tarefa dentro do processo de produção da notícia. É disso que trata a teoria do newsmaking. A divisão em editorias também ajuda a organizar o trabalho, como eu falei. Você tem 40 repórteres, você tem 6 cadernos no jornal, vamos contar aqui opinião, política, economia, esportes e cidades. 5 cadernos, pode ter um último aí, você pode falar de ciência e tecnologia, pode falar de meio ambiente ou cultura, né? Cultura. Então você precisa, como é que eu organizo esse trabalho? Como é que classicamente o jornalismo organiza esse trabalho? Ele cria editorias. Então ele vai criar 6 editorias e vai alocar um editor para cada editoria e para cada editor ele vai dar uma equipe de repórteres. E ele chefia os editores. Vejam que é um processo, né, de organização do trabalho, definição de tarefas para que tudo aconteça dentro do tempo e do espaço, né, que tem disponível. Então, enfim, esse processo industrial, com hora de fechamento e cartão de ponto, importante dizer isso, a hora de fechamento é chamada deadline, aquela hora,
né, fatal, aonde tudo tem que estar pronto, certo? Seja para ir para o ar na televisão, seja para rodar na rotativa, seja para publicar no site, né? Então, toda essa organização, toda essa divisão de trabalho, todo esse estabelecimento de tarefas, todo esse processo industrial de produção da notícia, com hora de fechamento, ou seja, deadline e cartão de ponto, porque o jornalista bate ponto. Ele vai lá registrar, né, o seu ponto para trabalhar, né? Ele é pensado e organizado, né, para que tudo esteja pronto dentro do tempo e do espaço que estão disponíveis no momento, né? Basicamente, essa é a principal preocupação da teoria dos newsmakers, né? Bom, gente, nesta aula a gente focou, né, nessas duas teorias, na teoria do espelho e na teoria do newsmaking. Uma que considera que o que sai nos jornais, qualquer plataforma que vocês possam pensar, é o espelho do real, ou seja, eu posso ter a completa percepção da realidade à minha volta se eu ler um determinado jornal, porque ali é um espelho e o que está ali não está contaminado de nenhuma forma com opinião, com manipulação. É a verdade nua e crua. E nós vimos também o newsmaking, que é uma teoria que refuta a teoria do espelho e que diz que a teoria que o que sai nos jornais não espelha a realidade nua e crua. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que é impossível produzir o que se chama de escrita neutra. É impossível você produzir uma reportagem completamente neutra no sentido da imparcialidade, porque o olhar do repórter, né, a forma como ele entende o mundo, as escolhas que ele faz, já vão moldar essa reportagem. Isso ainda vai passar pelo editor, que também tem outra concepção, isso ainda vai passar pela visão da empresa, que tem seus interesses. Então, o que sai está longe de refletir a realidade. O newsmaker vai dizer que o que sai são versões dessa realidade, que dão uma ideia dessa realidade que nós vivemos. Até porque não dá para publicar tudo o que acontece. Então, aquilo ali é uma realidade, como eu falei para vocês, escolhida por alguém. É uma realidade pequena, escolhida por alguém. Uma outra questão de refutar a teoria do espelho é que nós não só noticiamos a realidade, como nós também temos a possibilidade de interferir nessa realidade. Que foi o exemplo que eu falei. Ao noticiar um crime e o criminoso, a partir do que a imprensa publicou, é preso, então nós já começamos a interferir nessa realidade. Ou seja, a gente tanto publica versões dela, como também provoca alterações nessa própria realidade. E vimos a teoria do newsmaking, que está muito focada em dizer que as notícias são como são, que o jornalismo publica é como é, devido a um resultado, resultado dos seus processos produtivos, das rotinas de produção, né, dos critérios de noticiabilidade, de fatores como o valor de notícia, das tarefas que são divididas. Ou seja, ele vai dizer que o resultado final tem a ver com o processo produtivo industrial que se estabeleceu para a notícia, que está afetado por várias pressões, por constrangimentos organizacionais, e que o que vai ser publicado são versões da realidade, né? Supostamente versões da realidade. Eu espero que todos tenham entendido sobre essas teorias. Nós temos aí na transmissão, essa aula vai ser transmitida com ao vivo, tem um chat. Eu peço que vocês entrem no chat e registrem a frequência de vocês. Coloque aqui, estou presente, eu sou fulano de tal, a fulana de tal, porque muitas vezes o nickname que aparece lá não é o nome de vocês, tá? Então, registrem lá também. E se tiver perguntas, também coloquem no chat, que quando eu vou olhar as perguntas, na próxima aula eu tiro essas dúvidas, tá bom, gente? Obrigado.
Estaremos presenciais, se Deus quiser, na próxima aula, e até o nosso próximo encontro.